Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete natalino que também pode ser usado como centro de mesa, certo? Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal, gente. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esquecendo de deixar o seu joinha aí, né, o seu like, né? O seu comentário, compartilhar, tudo isso é muito importante para o canal. E desde já eu agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Lembrando também que eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho da peça e a lista de materiais, ok? Vamos agora para a nossa aula. Nós vamos iniciar com o cordão de 8 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou voltar aqui no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos, olha. Então, eu vou trabalhar todo o contorno, somente pontos altos. Contando com as 3 correntinhas iniciais, nós vamos ter um total de 24 pontos altos. Trabalhamos 24 pontos altos. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, olha, laço, fecho com um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor mais um pontinho. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, contando com as 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, vou pular um pontinho, no próximo, um ponto alto. 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? 1, 2 correntinhas, pulo 1, no próximo eu trabalho 2 pontos altos. E assim nós vamos fazer todo o contorno. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 1 de base. 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 1 de base. Olha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos, certo? Feito isso, eu venho aqui e vou emendar no meu primeiro pontinho inicial com um ponto baixíssimo, olha. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir agora com 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Certo? Vou em cima do próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? Trabalho 2 correntinhas, vou no próximo bloquinho, ponto sobre ponto, e no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, 2 correntinhas, e assim a gente vai fazer todo o contorno, olha, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulei as 2 de base, fui no próximo bloquinho, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou no próximo, e assim a gente trabalha todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, chegamos aqui, vamos emendar com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, e vamos trabalhar ponto sobre ponto, e no último, 2 pontos altos com a mesma sequência de repetições, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto, no último, 2 pontos altos, certo? Agora, a gente trabalha 3 correntinhas, 1, 2,
3. Vamos trabalhar 2 pontos altos, sendo ponto sobre ponto. 1, 2. E no último, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, certo? Olha aqui. E assim, nós vamos trabalhar mais 3 carreirinhas, de ponto sobre ponto e no último aumento. 3 correntinhas, ponto sobre ponto, no último aumento. Então, nessa carreirinha, a gente vai ter 4, na próxima 5 e na próxima 6 pontinhos. Então, olha aqui, trabalhamos a primeira, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Olha, na terceira, olha, 1, 2, no último, 2 pontos altos, aí 3 correntinhas. Aí, a gente vem na quarta carreirinha, olha, 3 pontos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, no último, um aumento, 3 correntinhas, certo? E na quinta, a gente trabalhou 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e no último, o aumento. Então, sempre o aumento, olha, é no último, olha, tá vendo? Olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 2, 2, 2, e os outros tudo ponto sobre ponto, olha, 2 pontos altos, 3 pontos sobre ponto, 2 pontos altos. 4, 2 pontos sobre ponto, 2 pontos altos. 5, 3 pontos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, e no último, 2 pontos altos. E na quinta carreirinha, 4 pontinhos, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, e no último, um aumento. Então, a última carreirinha aqui que a gente trabalha desta forma, são 5 carreirinhas e finalizamos aqui com 6 pontinhos, certo? Olha, 3 correntinhas, 3 correntinhas, 3, e as duas primeiras, 2 correntinhas. Agora, nós vamos subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Olha, 1, 2, 3, um ponto alto. A gente vem no próximo pontinho e vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, certo? Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Olha, 1, vou no próximo, 2, certo? E no próximo, a gente trabalha 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? E no último, ponto sobre ponto. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou no próximo bloquinho, olha. O primeiro, ponto sobre ponto. O próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, 2. E trabalho 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, 1, vou no próximo, 2, e no próximo pontinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? E no último, ponto sobre ponto. Feito isso, eu trabalho 3 correntinhas e vou no próximo bloco fazendo a mesma sequência de repetições. Então, aqui a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos, 3 correntinhas, 8 pontinhos, 3 correntinhas, 8 pontinhos. Então, em cima de cada bloquinho, primeiro ponto, ponto sobre ponto, segundo, um aumento. Aí, você trabalha 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 1, 2. No próximo, um aumento e no último, ponto sobre ponto. O aumento são 2 pontos no mesmo pontinho de base. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Então, olha como ele vai ficando abertinho o trabalho, certo? Chegamos aqui, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo, certo? E emendamos com um ponto baixíssimo, vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. E no último pontinho, a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Então, vai ficar, olha,
7 pontos, ponto sobre ponto, e no último, olha, trabalho um ponto alto, volto no mesmo, mais um pontinho. 3 correntinhas, vou no próximo bloquinho e novamente vou trabalhar ponto sobre ponto e no último a gente trabalha o nosso aumento. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no último um aumento, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no último um aumento. Então, nós vamos trabalhar 9 pontos altos, 3 correntinhas, vai para o próximo bloquinho, 9 pontos altos. Como eu falei, sendo 7 pontos sobre ponto e no último um aumento. E assim nós vamos trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui. Então, nosso trabalho vai ficando abertinho, gente, olha, certo? Feito isso, agora nós vamos começar a diminuir os pontos que fica sobre o bloquinho de pontos altos, certo? Então, agora aqui nós trabalhamos 3 correntinhas, vem em cima do primeiro pontinho aqui, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? Vamos agora pro próximo pontinho, olha. Eu vou diminuir os pontinhos, então, eu vou pular o primeiro pontinho, vou subir com 3 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, nós vamos pular o primeiro e deixar o último sem trabalhar. Então, são 2 pontinhos a menos em cada bloquinho. Então, a gente tinha 9, agora nós vamos ficar com 7 pontinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vem em cima, olha, das 3 correntinhas de base e vou sobrepor um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo um pontinho de base e no próximo pontinho eu vou sobrepor ponto sobre ponto. Então, novamente, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 correntinhas. Em cima das 3 correntinhas de base, um ponto alto. 3 correntinhas novamente e vamos para o próximo bloquinho, pulando o primeiro. E assim a gente vai fazer todo o contorno, com essa mesma sequência de repetições. Olha, 7 pontos altos, 3 correntinhas, sobre as 3 de base, um ponto alto. 3 correntinhas, 7 pontos altos. 3 correntinhas, sobre as 3 de base, um ponto alto. 3 correntinhas, 7 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, a gente chega aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Você pula o primeiro e começa novamente trabalhando 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. Olha, 4, 5. Você vai pular o primeiro, né? E deixando o último sem trabalhar. Você vê que a gente tinha 9, certo? Pois quando a gente começou a diminuir, 7, agora 5. Olha, pulei o primeiro e o último. Então, de 9 caiu para 7. Pulando o primeiro e o último, caiu para 5. Aí, você faz isso aqui, olha. 3 correntinhas, vem sobre as 3 correntinhas de base, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, pula um de base e novamente você vai trabalhar 5 pontos altos. Trabalhou 5 pontos altos, novamente você começa, olha, 3 correntinhas, em cima do primeiro espacinho, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, vai em cima do próximo espacinho, olha, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, pula um de base, um ponto alto.
E assim, gente, nós vamos trabalhar mais duas carreirinhas iguais a essa, olha. Então, nós trabalhamos 7 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, 7 pontos altos. No próximo, nós vamos trabalhar 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Aí, no próximo, a gente vem com 3 pontos altos, 3 correntinhas, aí a gente vai trabalhar 4 espacinhos desse, 3 pontos altos, 4 espacinho, 3 pontos altos. E na última, a gente vai trabalhar um ponto alto e o restante em espacinho, que vai dar 5 espacinhos de um motivo para o outro, certo? E eu já volto com elas prontas. Então, olha aqui como ficou, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas. E mais 7 pontos altos. Na próxima, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com 3 bloquinhos, olha. Então, 2, 3, depois 3 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4. E no último, olha, um ponto alto, certo? Então, a gente aqui tinha 9 na base, 7, 5, 3 e 1. 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Então, a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui no meio, então, ficou 2, 3, 4 e 5. E diminuímos 2 pontinhos por carreirinha, olha, o primeiro e o último, primeiro e o último, primeiro e o último, primeiro e o último, certo? Feito isso, agora nós vamos preencher todos esses espacinhos aqui com pontos altos. E olha como ficou abertinho o nosso trabalho, olha. E olha que motivo bonito que fica aqui no meio do trabalho. Aqui a gente emenda, né? Para concluir a carreira. Chega aqui, você conta 1, 2, 3 correntinhas. E fecha. Certo? Porque aqui, quando a gente começa essa carreirinha aqui, nós trabalhamos 6 correntinhas, né? Para 3 fazer a vez de um ponto alto e 3 de espaço. Olha, então fica um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, certo? Então, aqui a gente emenda, sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou voltar nesse mesmo espacinho e vou sobrepor 2 pontos altos. Agora, sobre cada espacinho de base, eu vou sobrepor 2 pontos altos, olha. Depois ponto sobre ponto, 2 pontos altos, olha, 2. Ponto sobre ponto, certo? Olha, então, quando a gente trabalha essa última carreirinha aqui, gente, a gente inicia com 6 correntinhas, porque 3 faz a vez de um ponto alto. Aí, quando você chega para concluir ela, você trabalha, pula 1, 2 e emenda na próxima com um ponto baixíssimo. Sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, volta no mesmo, trabalha mais um ponto alto, e fica 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Pois, em cada espacinho, olha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, e assim a gente vai preencher para chegar em cima desse pontinho aqui, olha, que fica fazendo a vez do último dos bloquinhos de pontos altos. Então, você vê que a gente trabalhou o nosso aumento em cima do pontinho que faz a vez do último ponto do bloquinho, olha. Então, aqui tem 7, 5, 3 e 1. Então, olha, 2 pontos altos sobre ele, depois, em cada espacinho, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 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 2 pontos altos. Chegamos em cima desse pontinho que fica em cima dos blocos de pontos altos, olha. Aí, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Pois, novamente, você vai preencher 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, para chegar em cima do próximo pontinho que fica em cima do bloco de pontos altos. Chegamos em cima do próximo pontinho, novamente, você trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, de um aumento para o outro, a gente vai ter 14 pontinhos, olha, um aumento,
certo? 2 pontos altos, aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, um aumento. Lembrando, olha, que o aumento é sempre em cima do pontinho que fica fazendo a vez do último ponto dos blocos. Olha aqui, certo? Olha, um aumento, e no próximo, olha, um aumento. E assim a gente vai trabalhar todo o contorno, um aumento, 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos. Olha aqui como ficou. Gente, vai ficando, esse trabalho, ele fica maravilhoso porque ele vai ficando abertinho. Olha aqui que lindo, certo? Chegamos aqui no nosso último pontinho, trabalhamos 2 pontos altos. Então, olha aqui, olha, os aumentos sempre ficou em cima desse pontinho, tá? Feito isso, você vai vir aqui agora no primeiro pontinho inicial, vai subir com 3 correntinhas, emendamos aqui com um ponto baixíssimo, vai subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Olha, 3, contando com as correntinhas, 4 e 5. Certo? Feito isso, você vai trabalhar 2 correntinhas, 1, 2. Vai pular um pontinho de base, laçar o próximo com um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pulam de base e novamente você trabalha 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Olha, 3, 4 e 5. Feito isso, você trabalha 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto, certo? 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. Então, você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula um no próximo ponto alto, 2 correntinhas, pula um, 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula um no próximo ponto alto, 2 correntinhas, no próximo você trabalha 5 pontinhos, olha. Então, fica 5 pontos altos, 2 espacinhos, olha aqui, ó, certo? 5, 2 correntinhas, pula um ponto alto. 2 correntinhas, pula um, 5 pontos altos. 2 correntinhas, pula um ponto alto. 2 correntinhas, pula um, 5 pontos altos. Todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos agora aqui, olha, no último pontinho, a gente veio no primeiro e fecha com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. E vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, você trabalha 2 pontos altos sobre cada correntinha de base. Olha, 1, 2. Ponto sobre ponto. Vai no próximo espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Agora, você vai trabalhar 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Sobre cada espacinho de base de correntinhas, olha, você vai sobrepor 2 pontos altos. 1, volta no mesmo, 2, trabalha ponto sobre ponto, e no próximo espacinho, 2 pontos altos. Olha, 1, volta no mesmo, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno, olha, ponto sobre ponto, em cada espacinho de base, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Olha, ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Olha aqui como ele vai ficando todo abertinho, certo? Trabalhamos todo o contorno, chegamos aqui no nosso
último pontinho, você vem no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, sobe com 3 correntinhas. Essa carreirinha, gente, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, essa carreirinha aqui não tem aumentos. Você vai fazer todo o contorno, ponto sobre ponto, certo? Então, agora não tem segredo. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, fazendo todo o contorno. E eu volto já com a nossa carreirinha pronta. Trabalhamos todo o contorno ponto sobre ponto. Eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, novamente, nós vamos trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, fazendo a vez de um ponto alto. E vamos trabalhar mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai fazer novamente todo o contorno. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, essa carreira não tem aumento, é ponto sobre ponto, fazendo todo o contorno. Eu volto com ela pronta. Trabalhamos todo o contorno. Olha como o trabalho vai ficando bem abertinho, né? Chegamos aqui no nosso último pontinho. Você vê que essas duas últimas carreirinhas, a gente fez a carreirinha que vem o passa-fita, depois ponto sobre ponto e 2 pontinhos em cada espacinho de base. Depois, a gente veio trabalhando a próxima de ponto sobre ponto e essa outra também de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras de ponto sobre ponto. Feito isso, olha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Vou subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto no mesmo pontinho de base. Então, no primeiro pontinho, nós trabalhamos 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 9 pontos altos, ponto sobre ponto, olha. Então, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto por 9 vezes. Então, nós trabalhamos, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, no primeiro. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Novamente, nós vamos trabalhar 9 pontos altos, ponto sobre ponto. Em cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por 9 vezes. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Então, essa carreirinha, a gente vai fazer todo o contorno. 9 pontos altos, um aumento. 9 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vê que a gente começou com um aumento, que é 2 pontinhos no mesmo ponto de base, e finalizamos com um ponto, que são os 9 pontinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui está o aumento. Você emenda aqui, olha, com um ponto baixíssimo, certo? Vai subir com 3 correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? E agora, nós vamos trabalhar, olha, em cima de cada pontinho de base, nós vamos sobrepor ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha não tem aumento, é todo contorno, somente pontos altos. Ponto sobre ponto, certo? Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto, sem aumento essa carreira, certo? Feito isso, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Sobe com 3 correntinhas, volta no mesmo pontinho de base e trabalha um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar 10 pontos altos,
ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai trabalhar um ponto alto por 10 vezes. Então, trabalhamos um aumento no primeiro pontinho. Agora, a gente trabalha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Novamente, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, um em cada pontinho de base. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, nós vamos trabalhar todo o contorno, olha, um aumento, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos, trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos, um aumento. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Sobe com 3 correntinhas e vai trabalhar agora uma carreira de ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, fazendo todo o contorno. Então, essa carreirinha não tem aumentos, é apenas ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha, olha, não tem aumentos, trabalhamos ponto sobre ponto, certo? Chegamos aqui, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo, subir com 3 correntinhas, voltar no mesmo pontinho de base e vamos sobrepor um ponto alto. Então, nós temos 2 pontinhos no mesmo ponto, certo? Você percebe que a gente trabalha, olha, uma carreirinha com aumento, a outra não. Uma com aumento, a outra não. Então, agora aqui a gente já começa com um aumento no primeiro pontinho. Agora, nós vamos trabalhar 11 pontos altos, um em cada pontinho de base. Olha, eu vou sobrepor um pontinho em cada pontinho de base por 11 vezes, certo? Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E no próximo, a gente trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, essa carreirinha, nós vamos trabalhar todo o contorno. 11 pontos altos, um aumento. 11 pontos altos, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um aumento. Depois, novamente, 11 pontos altos, um aumento, 11 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Então, a gente vai trabalhando, olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e chegamos aqui no primeiro, que é o aumento. Feito isso, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo, subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? E vamos trabalhar essa carreirinha agora sem aumento, somente ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha aqui não tem aumento, como eu falei, gente, a gente veio trabalhando, olha, tá vendo? As duas aqui a gente fez somente ponto sobre ponto, depois a gente veio trabalhando aumento, sem aumento, com aumento, sem aumento, com aumento, agora sem aumento. Ponto sobre ponto, todo o contorno. Trabalhamos novamente todo o contorno, certo? Feito isso, você vem aqui novamente no primeiro pontinho. Você vê que a gente trabalhou só ponto sobre ponto. Vem aqui no primeiro pontinho, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Então, olha aqui, olha. Tá vendo? Então, olha, por aqui na emenda dá pra você ver, olha. Sem aumentos, com aumentos, sem aumentos, com aumentos, certo? Essa carreirinha agora, nós vamos subir com 3 correntinhas, volta no mesmo pontinho e trabalha um ponto alto, certo? Então, aqui nós já temos um aumento no primeiro ponto. Agora, a gente vai trabalhar 12 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por 12 vezes. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? E no próximo, nós vamos trabalhar
2 pontos altos no mesmo pontinho de base, que é o nosso aumento. Novamente, vamos trabalhar 12 pontos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E no próximo, a gente trabalha um aumento que é 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha, 1, volta no mesmo pontinho, 2. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, um aumento, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, um aumento. Então, nós vamos fazer todo o contorno. 12 pontos altos, um aumento. 12 pontos altos, um aumento. E eu volto com a nossa carreirinha já pronta, ok? Olhamos todo o contorno, certo? Olha. 12 pontos altos, um aumento, 12 pontos altos, um aumento. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo. Feito isso, novamente, a gente sobe com 3 correntinhas, né? Que essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Vou trabalhar agora mais 4 pontos alto, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Então, contando com as 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, nós temos 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas. Vamos pular um pontinho de base e no próximo, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pula um ponto alto de base e novamente vamos trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Olha, 3, 4 e 5. Feito isso, novamente, 1, 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um de base, um ponto alto. E vamos trabalhar novamente 5 pontinhos. Então, a gente vai fazer todo o contorno. 5 pontos altos, 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. 2 correntinhas, pulam de base, 5 pontos altos. 2 correntinhas, pulam de base, um ponto alto. Então, vai ficar, olha, 5 pontos altos, olha, e 2 espacinho vazado, olha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, 5 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, 5 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Então, olha aqui, trabalhamos todo o contorno. Você vê que fica um bloquinho de 5, 2 espacinho com espaço, com um ponto alto no meio. 5 pontos altos, 2 espacinho com um ponto alto no meio, que aqui a gente passa aquela tirinha, certo? Então, vamos lá, concluímos a nossa carreira aqui. Olha, 2 correntinhas, vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, ok? Vamos subir novamente com 3 correntinhas, 1, 2, 3. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho alto de base, você vai sobrepor um ponto alto, olha. Ponto sobre ponto. Então, nós temos 5 pontos altos de base, 5 pontos altos nessa carreirinha, certo? Agora, aqui, temos 2 correntinhas. Sobre essas 2 correntinhas, eu vou pôr um ponto alto. Venho sobre esse, ponto sobre ponto. Vou em cima das 2 correntinhas, um ponto alto, certo? Agora, a gente novamente trabalha ponto sobre ponto. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, olha, certo? Ponto sobre ponto. Chegou em cima das 2 correntinhas de base, você trabalha, olha, um ponto alto, vem em cima do seu ponto alto de base, ponto sobre ponto, um ponto alto, certo? E novamente, 5 pontinhos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, vai ficar assim, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto, ponto sobre ponto, um ponto alto. Em cima dessas correntinhas, de cada espacinho de base desse, você trabalha um ponto alto. Olha, ponto sobre ponto, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar todo o contorno.
Trabalhamos todo o contorno, olha, agora a gente chega aqui no primeiro pontinho, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? A gente vai fazer uma correntinha, dar uma puxadinha e deixar a linha aqui parada, porque agora a gente vai vir trabalhando uma carreirinha de ponto baixos, fazendo todo o contorno. Então, você deixa essa linha aqui. Se você quiser cortar, também pode. E eu deixo a minha paradinha aqui, depois eu continuo, porque é só uma carreirinha de pontos baixos que a gente vai fazer no tom laranja, depois já volta novamente com a cor que a gente está trabalhando na base, certo? Então, deixei ela aqui e agora a gente vai fazer todo o contorno com a linha laranja. Agora, eu venho aqui, olha, em um dos pontinhos de base, eu laço meu ponto e vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha, fazendo todo o contorno, ó. Somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu vou em cima de cada pontinho e vou trabalhar um ponto baixo, certo? E a nossa linha a gente deixa aqui reservadinha, porque depois dessa carreirinha a gente volta com ela, certo? Então, vamos trabalhar todo o contorno. Então, olha aqui, olha, trabalhamos todo o contorno, somente ponto sobre ponto, certo? Agora, a gente vai concluir a nossa carreirinha. Chegamos aqui, olha, a gente vem no primeiro pontinho inicial, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? Dar uma puxadinha, fazer uma correntinha e vamos cortar a pontinha. E essa pontinha a gente esconde entre os pontos, certo? Escondeu, cortou, agora a gente vai esconder. E novamente nós vamos voltar a trabalhar com a nossa linha que nós deixamos paradinha aqui, olha. Então, olha aqui, certo? Nossa linha tá parada aqui, você vai desmanchar essa correntinha aqui que você fez, certo? Vai dar uma puxadinha aqui nessa, olha, passa a agulha aqui no pontinho e traz ela pra frente. E vai subir com 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, olha. 1, 2, 3. Então, trabalhei 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar agora mais 11 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, são 12 pontos altos, olha. Ponto sobre ponto, em cima de cada pontinho de base, eu vou trabalhar um ponto alto por 12 vezes, ok? Trabalhamos, olha, 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou trabalhar, olha, 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou pular 2 pontinhos de base. E vou trabalhar novamente mais 12 pontos altos. Ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Novamente, olha, 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 de base e novamente vamos trabalhar 12 pontos altos. Então, essa carreirinha nós vamos fazer todo o contorno: 12 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base, 12 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base, fazendo todo o contorno. Então, a gente vai trabalhando, olha, 12 pontos altos, 3 correntinhas, pulou 2 de base. 12 pontos altos, 3 correntinhas, pulou 2 de base. Trabalhamos todo o contorno, olha, chegamos aqui, você vem no primeiro ponto inicial, emenda com um ponto baixíssimo, olha, emendou com um ponto baixíssimo, você vai trabalhar uma correntinha, vamos cortar a pontinha, corta uma ponta generosa, certo? E essa pontinha a gente esconde no avesso entre os pontos, ou até mesmo entre as correntinhas aqui, olha, da carreira de pontos altos, que na próxima carreirinha ela já vem ficando escondidinha, certo? Você pode fazer isso aqui, ó, na segunda argolinha. Olha, laça, tira, laça e tira, certo? Agora, a gente vai voltar com o nosso Barroco Max Color no tom
na cor 1289, certo? Então, olha aqui, nós temos 12 pontos altos, certo? Você vem aqui, em um dos bloquinhos de 12 pontos altos, você vai pular 1, 2, 3 e vem no próximo, certo? E vai trabalhar um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo, certo? Vai fazer essa sequência de repetições para alcançar as nossas 3 correntinhas de base. Então, olha aqui, ó, pulamos os 3 pontinhos e trabalhamos ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Em cima dessas 3 correntinhas de base, nós vamos trabalhar 3 pontinhos baixos, olha, 1, 2, 3, certo? Depois, você vai continuar trabalhando ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho de base, nós vamos trabalhar um pontinho baixo, certo? Olha aqui. Quando tiver faltando 3 pontinhos para concluir, né, o bloco, a gente para, olha. 1, 2, 3. Paramos. Ok? Então, você vê que nós trabalhamos aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos baixos, certo? Trabalhamos 21 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, olha, certo? Nesse próximo espacinho, ó, uma correntinha, você vem direto aqui dentro. Sobre esse espacinho de base, nós vamos trabalhar 13 pontos altos, olha, somente pontos altos. Então, aqui a gente vai ter um total de 13 pontos nesse mesmo espacinho de base. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Aí, você faz uma correntinha, pula 3 pontinhos de base e vai trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Vai trabalhar essa sequência de repetições. Aqui nesse espacinho, você trabalha 3 pontos baixos e continua. Faltando 3 pontinhos para concluir, a gente para, olha. Então, aqui a gente vai trabalhar mais 21 pontinhos baixos. Aqui dentro, 3 pontinhos. Então, olha aqui. Aqui a gente trabalha à direita 9, à esquerda 9, porque a gente pula 3 no começo e 3 no final. E sobre as 3 correntinhas do meio, 3 pontos baixos. Então, fica 9 e 9, 18 com 3, 21, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uma correntinha, vai no próximo espacinho de base e novamente vamos trabalhar 13 pontos altos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Aí, você faz uma correntinha, vem aqui, olha, pula 3 de base e começa novamente os 21 pontos baixos. Então, olha aqui, nós trabalhamos, olha, 21 pontos baixos, certo? 3 sobre essas 3 correntinhas aqui. 21 pontinhos, pulamos 3 aqui e 3 aqui. Trabalhamos 13 pontos altos, certo? Trabalhamos os 21, uma correntinha, pulou os 3, veio aqui e trabalhou 13 pontos altos. Uma correntinha, pulou 3, trabalhamos 21, certo? Uma correntinha, 13 pontos altos. Então, você vê que em um dos espacinhos a gente trabalha 3 pontos altos. No próximo, 13 pontos altos. Ó, 3 pontos baixos, no próximo, 13. 3 pontos baixos e no próximo, 13. Então, aqui no meio, porque a gente pula os 3 aqui à direita e 3 à esquerda, a gente fica com 21 pontos baixos e no próximo,
13 pontinhos. Então, assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, uma correntinha, vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial e vamos fechar com um ponto baixíssimo, concluindo a nossa carreirinha, certo? Olha, feito isso, nós vamos fazer uma correntinha, vamos cortar uma pontinha, e essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos, ou também na argolinha da carreira de pontos baixos, que a próxima carreirinha já vem escondendo ela, certo? Agora, a gente vai voltar trabalhando com a nossa linha vermelha, certo? Nós vamos pular o primeiro ponto baixo de base, laçar o segundo, e vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Vamos pular o primeiro e pular o último. Então, agora aqui a gente vai trabalhar 19 pontos baixos. Então, aqui a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, 19 pontinhos baixos. Trabalhamos, olha, 19 pontos baixos. Pulamos o primeiro e o último, certo? Faz uma correntinha. Vem aqui nesse primeiro pontinho inicial e faz um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai trabalhar agora 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Vai pular a primeira, vai laçar a segunda e vai trabalhar agora 7 pontos baixos, um em cada pontinho de base. Olha, e assim a gente faz, um em cada pontinho. Então, aqui agora, nós temos 7 pontos baixos. Trabalhamos 8 correntinhas, pulamos a primeira e trabalhamos somente pontos baixos. Feito isso, olha, você chegou aqui, você vai fazer uma correntinha, vai virar, olha aqui, ó, tá vendo? Você faz isso aqui. Uma correntinha, laça apenas uma argolinha. Olha, você vê que aqui a gente tem um cordão de correntinhas. Aí, você laça a primeira argolinha com um ponto baixo, vai no segundo e trabalha um meio ponto, e agora 2 pontos altos. 1, 2, certo? Trabalhou 2 pontos altos, no próximo pontinho, olha, laçando apenas uma argolinha, você trabalha 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Vai no próximo e trabalha um ponto alto, no mesmo pontinho de base, um meio ponto. E no último, né, sempre laçando uma argolinha, 2 pontos baixos, 1, 2. Certo? 2 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar, gente, nesse pontinho aqui, olha, nessa argolinha onde a gente reservou. 2 correntinhas. Vem na mesma argolinha do outro lado ali e trabalha 2 pontos baixos. Você vê que tudo que a gente faz desse lado aqui, a gente faz do outro. No próximo, um meio ponto, um ponto alto. No próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, olha, 1, 2, no mesmo pontinho de base. Feito isso, agora eu trabalho 2 pontos altos, um em cada ponto. 1, no próximo, temos 2. No próximo, um meio ponto e um ponto baixo no último. Feito isso, olha, você vai vir, olha, nesse primeiro pontinho aqui desse lado, olha aqui, concluímos a nossa pétala, certo? Agora, nós vamos fazer o contorno. Você vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho que você iniciou desse lado aqui, olha, nesse primeiro pontinho, laça ele com um ponto baixíssimo e vai trabalhar agora todo o contorno, olha. Uma correntinha, vem no próximo pontinho, um
ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Vai fazer essa sequência de repetições para chegar em cima das duas correntinhas da ponta. Chegamos em cima das duas correntinhas, olha, você vem e trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, laça já o primeiro pontinho com um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, vai trabalhar essa sequência de repetições para a gente chegar até o último pontinho. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, concluindo até o último pontinho. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, certo? Você vem aqui na sua base e pula um, dois, laça o terceiro. Laçou o terceiro pontinho com um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 9 correntinhas, porque uma a gente vai deixar sem trabalhar, tá? Para servir de espacinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pula a primeira, laça a segunda e vamos trabalhar 7 pontos baixos, certo? Porque a gente pulou a primeira e vai deixar a última sem trabalhar, certo? Então, aqui a gente vai ter 7 pontos baixos. Trabalhamos os 7 pontos baixos, olha aqui. Você vai trabalhar uma correntinha, olha, em cima do cordão de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas. Você fez uma correntinha aqui, você vira, laçando apenas uma argolinha. Você reserva que está de frente para você e vai trabalhar na outra, olha, um ponto baixo, um meio ponto, certo? 2 pontos altos, um em cada ponto de base, olha, um, vai no próximo, 2, certo? Agora, no próximo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho, olha, um, volto no mesmo, 2, certo? Aí, eu venho no próximo e trabalho um ponto alto e no mesmo um meio ponto. Você vê que a gente tá fazendo a mesma coisa que fez na primeira pétala, certo? Aí, eu venho no último e trabalho 2 pontos baixos, 1, 2. Feito isso, eu faço 2 correntinhas, volto na argolinha que está ao lado e já trabalho 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Vou no próximo e trabalho um meio ponto e no mesmo um ponto alto. E vou pro próximo trabalhando 2 pontos altos no mesmo pontinho. Olha, 1, 2. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, vou no próximo, 2, certo? E no próximo, um meio ponto e um ponto baixo. Então, você vê que nós trabalhamos aqui a mesma coisa que fez na primeira pétala, certo? Feito isso, olha, você vira assim e vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho aqui, ó, que é esse aqui onde a gente iniciou, certo? Laça ele com um ponto baixíssimo. Laçou ele com um ponto baixíssimo, aí você vai continuar. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vai trabalhar essa sequência de repetições para chegar em cima das duas correntinhas da ponta. Chegamos em cima das duas correntinhas, olha, você laça, trabalha um ponto baixo sobre as duas, faz 2 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo e já laça o pontinho que está ao lado, olha, com um ponto baixíssimo. E continua, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Vai fazer essa sequência de repetições para chegar no último pontinho da pétala. Chegou aqui no último pontinho, olha, tá vendo? Você vem aqui, pula 1, 2 e laça o próximo com um ponto baixo. Feito isso, sobe novamente com
9 correntinhas. Então, aqui, em cima desse espacinho aqui, nós vamos trabalhar 4 pétalas iguais a essa, tá? Então, a gente fez a primeira, a segunda e vamos trabalhar mais 2. E eu volto com as 2 prontas. Então, olha aqui, trabalhamos mais 2 pétalas. Então, a gente tem 4 pétalas. Você vê que prende em 1, pula 2, prende 1, pula 2, prende em 1, pula 2, olha. Pula 2 e vamos prender no último. Olha. Aí, a gente vem aqui, faz um ponto baixo, certo? Uma correntinha, pula um pontinho de base e vamos trabalhar novamente 19 pontos baixos, ponto sobre ponto, para chegar no outro motivo, certo? Então, olha aqui como ficou, tá vendo? Aí, você trabalha 19 pontos baixos, faz uma correntinha, vem aqui, olha, no primeiro pontinho, faz um ponto baixo e vai trabalhar, gente, em cima de cada motivo desse, você vai trabalhar 4 pétalas iguais a essa. E entre uma florzinha e outra, pula o primeiro, pula o último, nós vamos trabalhar 19 pontos baixos, certo? Feito isso aqui, você vai repetir novamente 4 pétalas. Concluiu, você pula o primeiro e trabalha 19, certo? Olha aqui, você vem aqui, a primeira a gente faz 8 correntinhas, porque aqui a gente não deixa uma correntinha de espaço, certo? As outras você trabalha 9, 3, 6, 7, 8. Vira e trabalha 7 pontos baixos, um em cada pontinho de base, olha. Tá vendo? É a mesma coisa que você fez no primeiro motivo, para formar a nossa flor bico de papagaio, né? A flor que simboliza o Natal. Então, olha aqui. Faz uma correntinha, vira e vai trabalhar um ponto baixo, um meio ponto, 2 pontos altos. Você vê que é a mesma sequência de repetições, trabalhando todo o contorno. Então, não muda, nenhuma das florzinhas muda, é a mesma quantidade de pontos. Olha, 2 pontos altos, no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho. Então, um ponto baixo, meio ponto, 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, 2 pontos no mesmo pontinho de base. Aí, você vem e trabalha um ponto alto, um meio ponto, certo? E no último, 2 pontos baixos, 2 correntinhas e já vem laçando o pontinho que está ao lado, com 2 pontos baixos, certo? Um meio ponto, um ponto alto e 2 pontinhos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto e no próximo, um meio ponto. E no último, um ponto baixo. Vem, laça esse primeiro pontinho aqui, olha, que a gente iniciou desse lado, com um ponto baixíssimo. E vai trabalhar agora uma correntinha, um ponto baixíssimo, fazendo essa sequência de repetições para alcançar as 2 correntinhas da ponta. Sobre as 2 correntinhas, a gente trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, volta no mesmo pontinho de base, espacinho de base, um ponto baixo. Depois, você continua, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegou no último aqui, olha, você conta 1, 2, virou, laçou, certo? Aí, você sobe com 9 correntinhas. Por que 9 correntinhas? Porque nessa aqui a gente não deixa uma correntinha de base, e a partir dessa aqui a gente deixa, certo? É 9, mas a gente trabalha só sobre 7, olha. 3, 6, 7, 8, 9. Pula uma, laça a próxima, então, pulou a primeira. E deixou a última, então, são 7 pontinhos baixos, um em cada ponto de base, olha. E aqui a gente deixa uma correntinha sem trabalhar, ok? Então, do mesmo jeito que você trabalhou
sobre esse motivo, você vai fazer nos outros. E entre uma flor e outra, nós vamos ter 19 pontos baixos, pulando o primeiro e deixando o último, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Em cima de cada florzinha, olha, a gente trabalha uma, duas, três, quatro. Do mesmo jeito que você faz uma, você vai fazer as outras três, certo? E do mesmo jeito que você trabalha nesse motivo, você vai trabalhar nos outros, olha, pulando de 2 em 2, ok? Trabalhamos todo o contorno, olha, agora a gente faz uma correntinha, olha aqui, trabalhamos o último ponto baixo aqui, uma correntinha, vem no primeiro pontinho inicial e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou puxar uma laçadinha e vou cortar uma ponta. E essa pontinha, gente, nós vamos esconder no avesso entre os pontos, certo? Olha como vai ficando bonito, gente. Olha, agora a gente vai vir com o nosso verde. Vamos trabalhar nossas folhas. Agora, a gente vai vir aqui, olha. Nós vamos pular o primeiro ponto baixo, olha. Primeiro, segundo, terceiro. Vamos trabalhar no quarto pontinho, certo? Nós vamos trabalhar no quinto, gente. Nós vamos pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vem aqui, olha. No quinto pontinho, vamos trabalhar um ponto baixo, certo? Agora, a gente vai trabalhar, olha. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Nós vamos pular os 3 primeiros e deixar os 4 primeiros e deixar os 4 últimos sem concluir, certo? Então, vamos lá. Quando tiver faltando 4 pontinhos, nós vamos parar. Olha, 1, 2, 3, 4, certo? Então, nós deixamos 4 de um lado, 4 do outro e trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar um cordão de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos pular a primeira correntinha e vamos laçar a segunda. E vamos trabalhar 8 pontos baixos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Vamos deixar 2 correntinhas sem concluir. Olha, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com as nossas pétalas vermelhas, olha. Laço, faço uma correntinha, agora a gente vai laçar apenas uma argolinha e vou trabalhar, olha, um ponto baixo, um meio ponto. Nas nossas pétalas vermelhas, nós trabalhamos 2 pontos altos, um em cada pontinho de base. Aqui, nós vamos trabalhar 3, olha, 1, 2 e 3, certo? É a única diferença das pétalas vermelhas, que aqui nós trabalhamos 2 pontinhos, ponto sobre ponto, e aqui a gente trabalha 3. 1, 2, 3. Trabalha no próximo 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. 1, 2. Vai no próximo e trabalha um ponto alto, um meio ponto. Feito isso, eu vou no último, olha, laçando apenas uma argolinha e vou sobrepor 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer 2 correntinhas, certo? Olha, já laço a primeira argolinha que está do lado, trabalhando 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Vou para a próxima argolinha e trabalho um meio ponto, um ponto alto na mesma argolinha de base. Vou para a próxima argolinha e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto. Olha, 1, voltando no mesmo, 2.
e vou pro próximo e trabalho um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Temos 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Trabalho um meio ponto e um ponto baixo, certo? Então, aqui, olha, nós ficamos com 2 correntinhas e uma folhinha, certo? Agora, aqui, gente, a gente faz 2 correntinhas, certo? 1, 2. Aí, você vem aqui, olha, atrás das pétalas. E vamos contar, olha aqui, ó. 1, 2, laça o terceiro pontinho e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, novamente, nós vamos trabalhar 11 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos pular a primeira e laçar a segunda, e vamos novamente trabalhar 8 pontos baixos. Trabalhamos 8 pontos baixos, olha, deixamos 2 sem concluir, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos trabalhar uma correntinha e vamos trabalhar laçando apenas uma argolinha. Você vê que a gente tem um cordão de correntinhas em cima do nosso carreira de pontos baixos. Você vira, olha, uma correntinha, laça o primeiro com um ponto baixo. Você vê que a mesma coisa que a gente faz em uma folha vai fazer nas outras, olha. Um meio ponto e vamos trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Olha, 1, 2, 3 e vai pro próximo, trabalhando 2 no mesmo ponto de base. Olha, 1, volto no mesmo, 2 e vou pro próximo trabalhando um ponto alto, voltando no mesmo com um meio ponto, certo? Você vê que a gente tá repetindo a mesma coisa que a gente faz em uma folhinha, vai fazer nas outras. Olha, aqui ficou 2 correntinhas, uma folhinha e 2 correntinhas, certo? Prendemos atrás da pétala vermelha com um ponto baixo, ficou 2 correntinhas e agora a gente tá fazendo mais uma folhinha. Olha, agora eu vou no último pontinho e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. 2 correntinhas, 1, 2. Vai na próxima argolinha e vai sobrepor 2 pontos baixos. Você vê que a gente repete, que você faz à direita, você vai fazer a sua esquerda. 2 pontos baixos, um meio ponto e um ponto alto no mesmo ponto de base. Vai pro próximo trabalhando 2 pontos no mesmo ponto. Olha, 1, volto no mesmo, 2, certo? Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. E trabalha um meio ponto, um ponto baixo. Quando você concluir a sua folhinha, você sempre dá uma olhadinha para ver se não tá torcida a correntinha, tá? Pra ela ficar certinha. Feito isso, você trabalha 2 correntinhas e vai para a próxima pétala, olha. Trabalha, pula 1, pula 2 e vem no terceiro, laçando com um ponto baixo, olha. Pulamos 1, 2, terceiro, um ponto baixo. Feito isso, novamente, nós vamos trabalhar 11 correntinhas. E assim, gente, nós vamos trabalhar 5 folhinhas, olha. A primeira, nós laçamos na primeira pétala. Olha, a segunda, laçamos na segunda pétala. E assim a gente vai, olha. Entre uma pétala e outra, vai ter uma folha. E assim nós vamos fazer 5 folhinhas, sempre prendendo atrás. Então, agora a gente vai trabalhar mais uma folhinha. Trabalhamos mais uma folhinha, a gente vem aqui, olha, atrás. E novamente, conta 1, 2, 3,
laça o terceiro com um ponto baixo, novamente trabalha 11 correntinhas e vamos fazer mais uma folhinha. Trabalhamos mais uma folhinha, olha, 2 correntinhas e vem na próxima. 1, 2, 3, 1 ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar a última folhinha. Então, você vê que aqui, olha, no começo tem uma, entre uma pétala e outra tem outra, olha, entre uma pétala e outra tem mais uma, e entre uma pétala e outra tem mais uma, 4. E agora, a gente faz uma que fica, olha, uma no começo e a outra no final. Então, vamos trabalhar 11 correntinhas e fazer mais uma folhinha. Trabalhamos a nossa última folhinha, olha, 2 correntinhas, aí você vem aqui, olha, e conta 1, 2, 3, 4 e laça o 5º pontinho. E novamente vamos trabalhar 11 pontos baixos, um em cada pontinho de base, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vai ficar, olha, 1, 2, 3, 4. Então, sempre pulando 4 no começo e deixando 4 sem concluir. Feito isso, você começa novamente a fazer as folhas, olha. Faz 11 correntinhas, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vai fazer novamente as folhinhas atrás das pétalas vermelhas. Trabalhou a folhinha, certo? Você vem atrás da primeira pétala, pula, olha, 1, 2, laça o terceiro. Então, agora, atrás de cada flor, gente, nós vamos fazer a mesma coisa que fez na primeira. Eu vou virar direitinho e abrir para você ver. Olha que lindo, gente, se não fica a mesma coisa, né, do bico de papagaio. Fica lindo, então, olha para você ver. Fica uma folhinha no começo, uma no meio de cada pétala, olha, 2, 3. Então, tem 3 no meio, uma no começo e uma no final. Trabalhou a última aqui, olha, 2 correntinhas, aí você faz 11 pontos altos. Baixo. Fez 11 pontos baixos, aí novamente você começa a repetir. Então, tudo que você faz atrás de uma flor, você faz atrás da outra. E entre uma flor e outra, nós vamos ter o total de 11 pontos baixos. Então, gente, aqui é a mesma coisa. Então, é uma sequência de repetições. Eu volto já com todas as nossas flores, com as folhinhas atrás, certo? Trabalhamos todo o contorno, olha. Agora, a gente vem aqui, 2 correntinhas da última folha, vem nesse primeiro pontinho de base, emenda com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai no próximo pontinho, que a gente vai pular o primeiro ponto e o último. Então, você laça, olha, com um ponto baixíssimo, no próximo pontinho, olha. Pulou o primeiro, faz uma correntinha, volta no mesmo e trabalha um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar 9 pontos, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você vê que a gente deixa o último também. Então, a gente deixa o primeiro e o último. Feito isso, eu vou trabalhar agora, olha, vou direto na minha primeira folhinha. Eu pulo o primeiro, o segundo e já laço direto o terceiro ponto, com um ponto baixíssimo, olha. Então, eu pulei 1, 2. Trabalhamos 9 pontos baixos. Sem espaço de correntinhas, já venho na primeira folha, olha. Pulo 1, 2 e começo com um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, você vê que é o mesmo contorno que nós trabalhamos nas nossas pétalas, certo? Em cima de cada ponto de base, você vai sobrepor um ponto baixíssimo com espaço de uma correntinha. Olha, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha,
um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Chegamos no nosso último pontinho de base, olha. Você vem sobre as duas correntinhas e trabalha um ponto baixo, faz duas correntinhas, volta no mesmo ponto com um ponto baixo. Aí, você já laça o pontinho ao lado e continua, olha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Novamente, você vai fazer a mesma sequência de repetições que você trabalhou do lado direito da sua folha, você vai trabalhar do lado esquerdo, certo? Nós pulamos os dois primeiros pontinhos à direita e vamos deixar os dois últimos pontinhos sem concluir a nossa folhinha à esquerda, certo? Então, olha aqui, laçamos, ficou dois pontinhos, certo? Agora, você vem em cima desse ponto baixo que fica preso atrás da nossa pétala, olha. Você vem direto, pula um, dois, sem espaço de correntinhas, você laça ele. Laçou, trabalha ponto sobre ponto, um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo aqui, olha, aí você vem e vai na próxima pétala, pula um, dois, certo? Você vê que nós deixamos os dois últimos, você vem aqui, olha, e pula um, dois, laça o terceiro e vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira pétala. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, certo? Novamente, você vai trabalhar a mesma sequência de repetições que você fez na primeira pétala, você vai fazer em todas elas, olha, certo? Então, vamos lá, olha, ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegou em cima das duas correntinhas de base, você trabalha um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. E já vem do outro lado, trabalhando um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando faltar dois pontinhos para concluir, você para. Faltando, olha, os dois pontinhos para concluir, aí você vem aqui. Em cima, olha, sem espaço de correntinhas, um, dois. Aí, você vem aqui em cima desse pontinho baixo de base e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vai para a próxima folha, pula dois pontinhos e já laça o terceiro. E assim, você vai trabalhar fazendo o contorno de todas as folhas, olha. Você pula os dois primeiro, laça o terceiro, ponto baixíssimo, uma correntinha. Na pontinha, você acrescenta um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Já vem do outro lado, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Faltando dois pontinhos para concluir, você vem em cima desse ponto baixo de base e trabalha ponto sobre ponto, um ponto baixo, certo? Aí, você vai na próxima folha, pula os dois pontinhos e começa ponto baixíssimo, duas correntinhas, ponto baixíssimo, duas correntinhas. Chegou na pontinha, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Novamente, vem fazendo a mesma coisa do outro lado. Faltando dois pontinhos, você para e vem em cima do seu ponto baixo de base e trabalha ponto sobre ponto. E assim, nós vamos fazer o contorno em todas as 5 folhinhas que fica atrás das nossas pétalas, ok? Chegamos agora, gente, na nossa última folhinha, certo? Aí, você para, faltando dois pontinhos, e vem aqui, olha, pula o primeiro, laça o segundo, e vai fazer novamente 9 pontos baixos, em cima de cada pontinho de base. Então, você vê que a gente pulou o primeiro, certo? E vamos continuar trabalhando os 9 pontinhos. Pulo o primeiro e pulo o último. Então, a gente tinha 11 de base, vamos trabalhar agora 9 pontinhos. Olha. Trabalhou os 9 pontinhos, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, né? Atrás dessas pétalas aqui nas folhas, você vai fazer agora aqui. Só que, a partir da segunda florzinha, nós vamos emendar as nossas folhinhas uma na outra, tá? Então, aqui, você vem aqui, pula os dois primeiros pontinhos e vai continuar, olha.
um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, a mesma coisa que você fez nas primeiras, certo? Olha. Tudo que você fez atrás de uma flor, você vai fazer na próxima. A única diferença, gente, é aqui agora. É a única diferença. Chegou aqui em cima das duas correntinhas, você vem aqui, faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo aqui, olha, aí você vem aqui, olha, na pontinha dessa folha, certo? Você vai soltar aqui, olha, passa a agulha aqui, olha, tá vendo? E arrasta. Essa argolinha aqui, olha, tá vendo? Trabalhamos um ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Na pontinha, um ponto baixo. Aqui a gente não trabalha correntinhas, você só vem aqui e faz isso aqui, olha. Passando na pontinha da outra folha, olha. Aqui, leva a agulha, olha, laçou, faz uma correntinha, vem aqui e continua trabalhando, certo? É a única diferença. Aí, você vai continuar um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, fazendo todo o contorno atrás das outras folhas. Do mesmo jeito que você fez nessas aqui, você vai fazer nas outras, certo? Então, vamos lá, vamos continuar fazendo. Trabalhamos todo o contorno novamente, chegou na última folhinha, sempre deixando 2, pulo o primeiro e vamos trabalhar 9 pontos baixos, um em cada pontinho de base. Trabalhou os 9 pontos baixos, olha, deixa o último e vem aqui, ó, pula 1, 2, laço o terceiro e vamos trabalhar novamente um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha, você trabalha essa sequência de repetições para alcançar as duas correntinhas da pontinha da folha, tá? Olha. Chegou aqui, você trabalha o seu último pontinho baixíssimo, certo? Vem em cima das duas correntinhas, faz um ponto baixo, puxa uma laçadinha e vem aqui, olha, na folhinha da flor que está ao lado, que tá pronto, olha. Aí, você vem aqui, passa bem no meio, olha, certo? Faz isso aqui, olha. Junta as duas, certo? Faz uma correntinha, volta nesse mesmo espacinho com um ponto baixo. E continua com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Eu vou abrir ela para você ver como vai ficando. Olha como vai ficando bonito, gente. Tá vendo? Olha aqui. Você emenda e continua trabalhando, olha. Do mesmo jeito que você faz em uma, você vai fazer nas outras, olha. Tá vendo? Aí, fica as duas emendadinhas de um lado e as duas emendadinhas do outro, certo? E assim nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, né, gente? Agora aqui, chegamos na nossa última folha. Você faz uma correntinha, olha, um ponto baixo, uma correntinha. Aí, essa correntinha aqui, olha, você vai levar a agulha nessa folha aqui e passar, olha aqui, ó, na pontinha. Você leva a agulha aqui, certo? Na primeira folhinha, olha, passou a agulha lá. Pega essa argolinha, puxa, passando por dentro dessa, faz uma correntinha, volta nesse mesmo espacinho com um ponto baixo, certo? Trabalhou um ponto baixo, aí você já laça o pontinho que está ao lado, olha. E continua, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, vai continuar a mesma sequência de repetições. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Quando tiver faltando os 2 pontinhos para concluir, a gente para. Do mesmo jeito que a gente fez as outras, a gente trabalha a última. A única diferença, olha, que você emenda a primeira aqui, né? E a última, certo? Aí, você vai continuar trabalhando o ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha, 2 pontinhos. Aí, você vem aqui, olha,
no primeiro ponto baixo inicial, emenda com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e agora nós vamos cortar a pontinha. Corta a pontinha, puxa, amarra e vai esconder essa pontinha no avesso entre os pontos. Olha para vocês verem como fica maravilhoso esse bico, gente. Olha que amor. E o trabalho fica perfeitinho, fica bem abertinho. Olha aqui como fica emendado as nossas folhas uma na outra, olha. Certo? Esse passa-fita aqui, gente, onde a gente deixa esse espacinho, é bem facinho. Vamos fazer ele agora. Nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Então, você começa assim, olha. Você começa, faz todo o contorno, olha. Faz isso aqui. Vai contornando todo o seu trabalhinho com o cordão de correntinhas, certo? Quando você fazer todo o contorno, que encontrar as duas pontinhas assim, olha, aí você para e vai preencher, olha, tem que fazer o contorno e encontrar as duas pontas juntos, sem ficar muito esticada, certo? Para não repuxar. Encontrou as duas pontinhas, aí você vem e vai preencher todo o cordão, somente pontos baixos, olha. Aí você preenche. Então, nós trabalhamos um cordão de pontos baixos para fazer esse passa-fita, a fita, né, que fica como fita, nesse espacinho aqui que a gente deixou que funciona como passa-fita, ok? Aí, você preenche todo o cordão. Você vai fazer o do centro, desse jeito, e aqui também, certo? Depois que tiver pronto o cordão, aí você vai passar ele. Você vai começar aqui atrás, olha. A pontinha fica atrás dos 5 pontos altos, certo? Aí, você traz ele pra frente, certo? A pontinha tá aqui atrás. Você vai fazer assim, deixa eu desmanchar um pontinho aqui, porque é muito facinho de fazer. Aí, você vem, olha, passa por baixo dos 5 pontinhos, olha. Vem, passa por cima desse pontinho que fica aqui no meio do espacinho, olha. Tá vendo? E passa por baixo dos 5. E vai no próximo espacinho. Aí, você vem, passa por cima desse pontinho de novo e vai intercalando, olha. Você passa por cima, por baixo dos de 5 e sai no primeiro espacinho. Passa nesse pontinho alto que fica no meio. Vai por baixo de novo, vai fazendo por cima e por baixo, por cima e por baixo. Aqui, olha, encontrou as duas pontinhas. Aqui, as duas pontinhas, você pode tanto colar, como você pode fazer isso aqui, olha. Pega essa pontinha aqui, olha, junta elas, olha, pega aqui, vem aqui, certo? Você pode dar vários nozinhos com bastante cuidado, olha, pega as duas pontinhas, certo? Tá aqui, olha. Juntou as duas aqui, aí você procura dar nozinhos de maneira que fica por baixo do trabalhinho aqui, olha. Vira desse ladinho, traz a pontinha aqui para esse lado, a outra você traz aqui, olha. Tá vendo? Aí, você dá vários nozinhos, para ele não desmanchar, certo? Olha, depois que você der vários nozinhos, para ele não desmanchar, aí você corta as pontinhas. Olha, virou, fica escondidinho, certo? Então, aqui o passa-fita é muito facinho. Gente, eu vou abrir ele, aí nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai vir fazendo a decoração que fica em cima do nosso tapete, que esse tapete você pode usar como centro de mesa e também como tapete, porque ele fica maravilhoso. E na próxima aula, a gente vem trabalhando as flores, certo? E eu vou mostrar o que já está pronto com as flores, ok? Olha que lindo que ele fica, gente, até mesmo sem as flores em cima. Esse bico dá uma valorização na peça. Olha que amor. Então, eu vou mostrar ele sem as flores e vou mostrar com as flores. Olha que lindo, gente, que fica as flores. É maravilhoso esse trabalho. E está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração, mas de coração mesmo, que vocês tenham gostado, gente. Olha que amor.
Essas flores ficam maravilhosas e olha como combina com o nosso bico, olha. Fica perfeito. Olha aqui. Então tá aí, gente. Tá pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Certo? Na próxima aula, então, a gente vem finalizando com os acabamentos. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.